Como lidar com os ciúmes? Bom dia, mulher! Tudo bem por aí? Meu nome é Larissa Ruba, eu sou psicóloga clínica, especialista em autoestima feminina, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das emoções mais emblemáticas quando nós falamos sobre relacionamentos: os ciúmes. Você se considera uma mulher ciumenta? Você tem um parceiro que é ciumento? Você acredita que para existir amor precisa existir ciúmes? Senão, não é amor de verdade. Vamos conversar sobre tudo isso hoje no nosso episódio. E eu estava, inclusive, lendo esse livro, A Cura do Ciúme. Eu super recomendo a leitura desse livro para você. Apesar de ter sido escrito por um especialista em terapia cognitivo-comportamental, esse livro é super leve, super prático, e você não precisa ser uma psicóloga para ler esse livro e entender muito sobre os ciúmes, sobre os comportamentos, enfim. Então eu super recomendo a leitura desse livro porque com certeza vai te ajudar muito a lidar com os seus ciúmes, a lidar melhor aí na sua relação, combinado? Então, vamos falar sobre a cura dos ciúmes, como lidar com os ciúmes. Vamos falar sobre sentimentos, emoções. Primeiro que nós precisamos entender que ciúmes é uma emoção natural, como qualquer outra emoção. Você pode sentir alegria, tristeza, raiva, ciúmes, e todas as nossas emoções nos comunicam algo importante para nós. Eu sei que muitas pessoas tentam fugir dos ciúmes ou acreditam que sentir ciúmes é uma coisa infantil, imatura. Só que, na verdade, todas as pessoas sentem ciúmes. Algumas pessoas sentem ciúmes de forma mais elevada, mais acentuada, a ponto de trazer um certo sofrimento. Outras pessoas sentem aquela emoção, sentem aqueles ciúmes, mas conseguem lidar com essa emoção de uma forma mais leve, de uma forma mais assertiva. Como tem sentido sim, os ciúmes por aí? Como que ele tem aparecido? E muitas pessoas também acreditam que os ciúmes ele aparece somente dentro da relação amorosa, mas não é verdade. Muitas pessoas sentem ciúmes em amizades ou dentro da própria família. Se uma prima fala mais com a outra e não fala tanto com você, se a sua mãe conversa mais com alguém, não tanto com você, se uma amiga tira foto com outra pessoa e não tira uma foto com você. Então, todas essas situações vão despertando ciúmes dentro de você, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ciúmes, ele comunica algo importante para nós. Então, se eu estou com ciúmes daquela amiga, é porque ela é muito importante para mim. Então, as nossas emoções vão mostrar quais são os nossos valores. Manter a minha amizade com a minha amiga é uma coisa muito importante para mim. Eu tenho medo de perdê-la. Eu tenho medo de romper essa amizade, romper essa relação. Então eu vou sentir esses ciúmes como com o objetivo de cuidar, de me aproximar, de nutrir essa relação com mais eh, esmero, né, com mais cuidado. O mesmo acontece na relação amorosa. Se você tem medo de perder o namorado, medo de que ele vá embora, se você tem medo de que o término aconteça entre vocês, então você vai sentir ciúmes em pequenas situações. Então, se o seu namorado curtiu a foto de alguém, se o seu namorado conversou com outra pessoa, se o seu namorado saiu e você não sabe para onde ele foi, todas essas situações vão deixando você desconfortável, vão fazendo com que você sinta esses ciúmes. Só que os ciúmes, quando ele é saudável, esse ciúmes vai fazer com que você tenha desejo de cuidar daquela pessoa. Então você vai se importar, você vai conversar, você vai comunicar
aquilo que é importante para você. Você vai se aproximar dessa pessoa de forma natural, de forma leve, porque esse ciúmes justamente está mostrando para você que essa pessoa é muito valiosa para você, que você quer cuidar dessa relação. Então, quando o ciúmes surgir aí dentro de você, aceite, aceite essa emoção. Mande uma mensagem para o seu cérebro e diga: tá tudo bem, é o meu ciúmes me ligando um alerta e dizendo para que eu cuide mais dessa relação, me dizendo que essa pessoa é importante para mim, mostrando para mim que eu não quero perder essas amizades, essas relações. Então, aceite essa emoção. Aceitar a emoção é o primeiro passo para você parar de sofrer com os ciúmes. Agora, quando o ciúmes ele começa a tomar uma outra proporção e fugir um pouco do seu controle, é quando o ciúmes ele traz sofrimento. Então esse medo de perder o outro, ele acaba passando dos limites. E isso acontece muito provavelmente porque você sofre de baixa autoestima. É quando o outro tem muito mais valor do que você. Quando você não se percebe como uma grande perda também. Quando você não acredita que a sua presença é tão valiosa quanto a presença do outro. Então, o ciúmes, ele vai tomando uma proporção na sua vida que foge completamente do seu controle. E aí, quando esse ciúmes aparece, você começa a ter comportamentos que não são lá muito saudáveis. Então você começa a tentar controlar as situações. Você pega o celular escondido para stalkear, você checa conversas, você checa a localização, você cria uma situação para que uma pessoa não goste da outra. Pessoas ciumentas fazem isso, né? Então, se você não quer que a sua amiga converse com outra pessoa, você vai ali e fala mal daquela pessoa, você vai criar uma situação, você vai diminuir o outro para que a sua amiga fique só com você, te valorize ainda mais. Então, uma pessoa ciumenta, ela começa a criar situações para ter aquela pessoa somente para si e afastar essa pessoa dos outros. Você faz isso? Você já se percebeu fazendo isso com uma amiga? Então, você percebe que sua amiga está se aproximando dos outros, você faz a caveira de todo mundo, você fala mal de todo mundo para ter a sua amiga ali só com você. Se o seu namorado tá se aproximando de outras pessoas, você também fecha a cara, fica estressada, briga, cria um conflito com seu namorado para que ele deixe essas pessoas de lado e dê prioridade apenas para você. Ou talvez quem esteja sofrendo é justamente você que está me assistindo agora. Então, o outro, vamos pensar no namorado aqui. O seu namorado, ele sente tanto ciúmes de você que ele tenta controlar também. Aonde você vai, com quem você fala, quais são as roupas que você está vestindo, porque ele justamente tenta mascarar esse ciúmes excessivo com cuidado. Então a gente precisa sair desses dois extremos. Ciúmes excessivo não é sinal de amor, não é sinal de cuidado. Ciúmes excessivo é controle. A pessoa é tão insegura de si, tem tanto medo de te perder, que ela começa a proibir você de ter pessoas no Instagram. Quantas mulheres já fizeram a limpa no Instagram, excluíram todo mundo? O namorado, o marido fez a mulher entrar no Instagram, parar de seguir um monte de gente. O namorado pegou fotos super antigas, olhou curtidas, viu o homem que curtiu a foto da namorada e criou ali uma situação, uma briga por conta de uma foto de 5 anos atrás, uma curtida numa foto de 5 anos atrás. Então, a pessoa, quando ela é muito ciumenta, ela tem esses comportamentos de tentar controlar, de tentar trazer você só para a pessoa.
E essa pessoa ciumenta, ela começa a tentar fazer com que você se sinta culpada. Ela faz com que você se sinta mal por estar saindo com as amigas, usando a roupa que você se sente bem, fazendo as coisas que você gosta, conversando com as pessoas que você tem ali no seu ciclo social. A pessoa ciumenta, ela vai trazendo você só para ela e te afastando dos outros. Isso é perigoso porque você acaba perdendo-se de si mesma, perdendo sua identidade. Porque você se mergulha muito, você se envolve muito na relação afetiva, nesse relacionamento, porque obviamente você não quer perder o seu namorado, você gosta dele, você quer que essa relação vá para frente. E aí você vai se afastando da sua família, das suas amigas, do seu ciclo social, você se afasta das coisas que você gosta de fazer. Então antes você ia para academia, você já não vai mais. Você ia para uma aula de tênis, você já não frequenta mais, porque o seu namorado não gosta que você vá para esses ambientes, que você use essas roupas. Ele diz que você está expondo demais o seu corpo, que você está chamando atenção. E uma mulher que namora, que tem uma postura de uma mulher decente, não faz esse tipo de coisa. E aí, lógico que você, querendo provar o quanto você é uma mulher de valor, você vai abandonar tudo. Não, porque por ele vale a pena. Vale a pena deixar de usar uma calça leg na academia, vale a pena deixar de frequentar minha aula de tênis, vale a pena deixar de sair com as minhas amigas, vale a pena abrir mão de tudo que sempre foi bom para mim, porque eu preciso mostrar, provar para ele que eu tenho valor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se você sofre com um relacionamento em que você tem um parceiro muito ciumento, entre em contato comigo. Você pode receber o meu direcionamento através da terapia individual ou através da comunidade do Clube Mulher Rara. Dentro do clube, nós temos uma trilha de aulas gravadas e exercícios práticos para você fortalecer a sua autoestima, além de encontros comigo praticamente toda semana, onde eu tiro dúvidas, converso com vocês, trago exemplos reais, trago aulas práticas para vocês, tudo isso dentro da nossa comunidade. Então, se você está passando por essa situação, mulher, não continue sozinha. Você precisa resgatar a sua autoestima, você precisa fortalecer o seu amor próprio para estar dentro de uma relação de forma saudável, para que você não se sinta sufocada nesse relacionamento, tá bom? Agora, se você é a pessoa ciumenta, eu vou trazer alguns passos aqui para você lidar com esses ciúmes, ok? O primeiro passo para você lidar com esses ciúmes é aceitando a emoção. Nós já falamos aqui. Aceitou a emoção, entendeu que esse ciúmes está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que algo é muito valioso para você e que você tem medo de perder. O segundo passo é você ter comportamentos completamente contrários daqueles comportamentos que você já tem por impulso, tá? Então vamos lá, deixa eu exemplificar para ficar mais simples para você. Se você naturalmente, quando sente ciúmes, stalkeia, o que você precisa fazer é fugir desse celular. Saia do celular, deixe o celular longe, porque aqui a gente precisa trabalhar muito os impulsos. Então, a gente trabalha os impulsos quando a gente começa a perceber os nossos sentimentos e perceber os pensamentos que estão passando pela nossa mente. Então, pensei, nossa, meu namorado deve estar falando com aquela mulher. Como que você se sente? Ansiosa. Nossa, a ansiedade vai lá para cima, você fica com muitos ciúmes. E aí, qual é o seu comportamento? Pegar o celular e stalkear na hora, checar se ele tá online, checar se a outra mulher também tá online, checar se os dois já conversaram, entrar no perfil dele, enfim. A partir do momento que você percebe o que você está pensando, você já começa a questionar ali. Será que ele realmente está fazendo isso? E se ele realmente estiver?
Sou eu que estou perdendo? Ou é ele que não está perdendo uma mulher de valor que ele não está sabendo valorizar? Então é começar a questionar os seus pensamentos e se colocar como uma mulher muito valiosa, uma mulher que também é uma grande perda, tá? Mas você passou pelos pensamentos e ainda está se sentindo muito ansiosa. E essa ansiedade está fazendo com que você queira agir pelo impulso de pegar logo esse celular e stalkear. Levante e saia de perto do celular. Deixe o celular em cima da cama, em cima da sua estante, em cima da sua escrivaninha. Deixe o celular longe e saia de perto. Quando a intensidade emocional está muito elevada, saia de perto. Saia de perto do seu namorado, se você estiver perto dele, e aí vai começar uma briga. Saia de perto do celular, se você estiver com o celular na mão e querer stalkear, mas saia de perto. A gente precisa romper o comportamento impulsivo. Espera essa intensidade emocional baixar, respira fundo, pense bem antes de agir e depois você pode conversar com seu namorado sobre isso. Porque às vezes os seus ciúmes, essa insegurança é alguma ferida do passado. Talvez você já tenha sido deixada, talvez você já tenha tido alguma frustração, talvez alguém que você criou muita expectativa falhou com você, te traiu. Talvez o seu pai tenha ido embora logo que você era pequena e você sente esse medo das pessoas irem embora e te deixarem o tempo todo. Então a gente precisa olhar para essas situações antecedentes, essas primeiras situações da sua vida e entender que o parceiro que você tem agora não é o seu ex. O parceiro que você tem agora não é o seu pai, tá? Agora, caso você realmente tenha evidências concretas de que esse parceiro já mentiu para você, ele já te traiu, ele já te enganou, ele já te encheu de desculpas esfarrapadas. E mulher, você sabe quando a desculpa não cola. Fala a verdade, seja sincera comigo. Você sabe quando a desculpa não cola. Então, assim, se você tem evidências concretas do passado, aí eu te pergunto, por que que você ainda está nessa relação? Porque lógico que você vai se sentir sempre com ciúmes, porque você tem evidências do passado, mas você quer continuar nessa relação. Então é natural que você vai se sentir insegura e com ciúmes o tempo todo. Então, olhe para a sua história, olhe para o seu relacionamento e se questione: faz sentido continuar aqui? Pela minha saúde mental, eu não sei se você está me ouvindo pelo Spotify ou se você está me ouvindo pelo YouTube, mas eu já gostaria de pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, para você ativar o sininho para me ouvir toda semana, porque toda semana eu vou trazer conteúdos de valor para você aqui. E quando você colabora comigo, eu estou sendo abundante na sua vida e você está sendo abundante na vida de outras mulheres. Então, compartilha esse episódio com aquela mulher ciumenta. Você pode compartilhar também esse episódio com aquela mulher que está em um relacionamento com um parceiro muito ciumento. Porque assim você está sendo abundante na vida dessas mulheres também. E todas as vezes que você curte, compartilha, se inscreve, esse conteúdo ele é espalhado para outras pessoas, o algoritmo entende que esse conteúdo é de valor. Então, faça isso, porque eu sei que não vai sair dinheiro do seu bolso, você não vai pagar nada por isso, não é nenhum sacrifício, mas se comprometa comigo, se comprometa com o mundo, assim como eu estou me comprometendo com você, tá bom? Então, mulher, se você é uma pessoa muito ciumenta, você precisa olhar para essas feridas, você precisa olhar para o seu histórico, você precisa entender qual é o medo que existe por trás desses ciúmes. Então, todas as vezes que você se pegar com o desejo de cobrar, de brigar, de criticar, de atacar o outro, de controlar, de stalkear,
todos esses comportamentos, pare, coloque o pé no freio, breque mesmo. Pense bem antes de agir e tome uma outra decisão, tome uma outra atitude. Como seria a sua vida se você agisse diferente pelo menos uma vez? Eu tenho certeza que é uma mudança pequena a cada dia, mas que acaba virando uma bola de neve e trazendo uma saúde mental fantástica para você. Você se torna outra mulher, muito mais segura, muito mais confiante. Uma vez uma paciente perguntou para mim: Lari, mas e se ele realmente estiver me traindo e eu não descobrir, eu não souber? Pois que deixe ele te trair. Uma hora a verdade vem à tona, pode ter certeza. Uma hora a verdade vem à tona. Só que você ficar procurando evidências o tempo inteiro gera um desgaste emocional muito maior. É cansativo. É muito cansativo ficar procurando se ele tá te traindo, se ele tá te enganando, se você tá sendo enganado. É muito cansativo. Então, solte essa corda. Isso não te pertence. Tente descansar, tente relaxar, tente desfrutar desse relacionamento da melhor maneira possível. E a gente precisa lembrar que relacionamento é vulnerabilidade. A gente não tem garantias. A gente não tem garantias de que o outro não vai mentir, de que o outro não vai enganar, de que o outro não vai trair. Não temos garantias. A garantia que você tem é de que você pode ser uma pessoa íntegra dentro do seu relacionamento. E caso, se o outro não for, você simplesmente levanta e vai embora. Mas pare de procurar evidências pela sua saúde mental. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima semana. E me siga lá no Instagram, larissa@psi. Toda semana tem conteúdo de valor para vocês lá também. Um grande beijo e até o próximo episódio.